sexo, o ser humano funciona das maneiras mais loucas, cara. Você tem toda a razão. A gente é uma parte instinto, né? Super instinto, né? Uma coisa animal, né? Assim, claro. Sim, cara. Quando você tava falando do sexo ser simples, eu imagino que você tava se referindo, se ele fosse puramente animal, talvez fosse simples. Mas uma coisa que sempre me intrigou, o sexo seria simples nessa parte animal? Pro homem é mais simples, né? Porque o homem, ele vai lá, mete, e por que é tão mais fácil pro homem gozar? E a mulher tem toda aquela questão, né? Como será que era antigamente? Então, porque a mulher é tão complexa, né? Ela demora mais pra mulher aquecer, ela demora mais pra chegar no clima, que se o cara vai lá, dá uma medidinha boa. Qual era a mulherada antigamente? Como é que fazia? Então, né? Se a gente for pensar aí, né? Fazia lá um buraquinho lá na camisola. Dá-lhe a medidinha. Acabou. Pra fins de procriação, beleza, né? Mas e o prazer feminino, onde é que ficava? São séculos de repressão muito forte, né? Em cima da sexualidade feminina, falando que a mulher tem que ser recatada. Sim. Então a gente Casar virgem. Casar virgem. Eu falo muito disso quando eu vou dar aula, dar palestra. Em quê, né? Quando a gente faz um resgate ali da história da sexualidade. Então, se a gente não for muito lá atrás, mas for, vamos dizer, século XVII... né, 18, a moral da época dizia que os casais só podiam transar para ter filhos. Então, era sexo só para reprodução. Outra coisa, dentro desse sexo só para reprodução, masturbação não podia, porque, né, não podia de jeito nenhum, então era considerado, assim, erradíssimo. E aí tinha tratados não podia desperdiçar científicos. A semente, né? Não era nem para desperdiçar a semente, necessariamente. É uma questão mais religiosa e tal, a questão, a moral da época. Então tinha médicos, estudiosos e tal, que diziam que quem se masturbava, babava, enlouquecia, adoecia e morria. Nossa. Isso tem livros, tem tratados sobre isso, assim, sabe? Horroroso. Isso lá, século XVII, XVIII, enfim. E aí, outras coisas mais. Foi ali, lá nessa raiz aí, desse momento em que sexo é para reprodução, 2 mulheres fazendo sexo não reproduzem, 2 homens também não. Ali nasceu a ideia, que hoje a gente sabe que é equivocada, de que homossexualidade tem algo de errado. Não tem, né? Depois a gente viu e a gente reconheceu, né, que não tem nada de errado, né, os estudiosos, né, que não tem nada de feio, de errado, de sujo, que tem a ver com esses resquícios desse sexo para reprodução, que você não podia se masturbar, você não podia fazer sexo oral, você não podia fazer sexo anal e você não podia fazer sexo com alguém do mesmo sexo. Que foi aquele período negro ali, né, da sexualidade. Só que a partir de 1900, pensadores como Freud na psicanálise, Kinsey, que eu já citei aqui, e outros tantos, começaram a dizer pra gente, trazer estudos que, peraí, não é bem assim, e que se a gente se permitir viver a sexualidade da forma como a gente preferir, com a pessoa que a gente quiser, a gente vai ter muito menos doença, a gente vai ser muito mais feliz. Só que desde 1900 pra cá, aí a gente ainda tem todos os resquícios desse período em que o homem tem que ser o garanhão, não pode falhar nunca, e a mulher tem que ser a quase virgem, né? E aí... Nossa, mas isso é muito contraprodutivo, cara. É muito. Porque vamos combinar? Se a mulher não pode transar com ninguém e eu tenho que transar com todo mundo, e aí? Como é que faz, né? Mas é pra garantir que ela não vai ficar medindo com outros, né? Se ela casa virgem, ela tem menos parâmetros de comparação. Então, ela vai ficar feliz com você. Ela não vai saber que você fode mal, entendeu? Não, e a questão do clitóris, da vagina, de tudo isso, tem a ver com essa repressão forte. E tem mais uma coisa anatômica, né? Sempre a gente cai... É simples sexo, se a gente for pensar e voltar para os conceitos básicos, né? Para o biopsicossocial. Anatomicamente, vamos lá pensar nos filhinhos, né? Filhinhos e filhinhas. 2 anos, tá tirando a fralda. Menina... né, vai fazer xixi, as mães, né, no passado, e acho que até hoje, algumas, né, tira a mão daí, menina, né, não põe a mão na vagina, né, preservando ali uma virgindade, né, e os meninos, pra fazer xixi, precisam manusear o pênis desde que tiraram a fralda, não tem como. Então, quando esse homem chega com essa mulher na cama, o que a gente tem? Um homem que mexe no pênis com tranquilidade várias vezes ao dia, e uma mulher que tira a mão daí da vagina e toma aquele banho, né, quase não joga água, não conhece nada do principal da região genital. E um homem que tá super à vontade, senão ele não faz xixi, né? Como é que faz? Então, e fica tudo pra fora, ele se vê no espelho, né? A mulher, se ela quiser conhecer, ela vai ter que botar um espelhinho na frente, vai ter que olhar com então, na educação sexual, né, que a gente tem aí um gap, uma falha, tem isso também, né? Que a gente precisa, a mulher precisa conhecer ali a sua região vaginal, entender como é que ela é,
né? Entender onde fica o clitóris, que é tipo uma pontinha do nariz em cima do orifício vaginal. E o homem já tá mais tranquilo ali com o Eu pênis. chamo de feijãozinho. No feijãozinho, né? Que é o clitóris, o principal órgão de prazer, enfim, né? Então, assim, precisa ter tudo isso, mas vocês veem que volta, né, para esse biopsicossocial e que o que acontece? É difícil, anatomicamente, o homem fica, né, mais confortável com o próprio corpo. Então, as meninas precisam aprender a ficar mais confortáveis, não ter tanto medo de tocar a vagina, mas isso passa o quê? De bisavós, né, tataravós, bisavós, avós, mães, né, toda uma geração com muito medo de tudo isso. Bom, mas aí, nesse horizonte, se a gente pensar em, sei lá, as próximas 3 gerações, eu imagino que esse tabu esteja vencido, porque hoje já se fala bastante sobre isso, né? Já, e tomara que sim, né? Que espaços como esse aqui, né? Pra gente falar sobre sexualidade. Quando eu comecei lá atrás a dar palestra, era, assim, muito difícil a gente ter algum espaço para falar sobre sexualidade. Eu comecei a falar sobre sexualidade, como eu te falei, em 97, 98. Eu entrei no Altas Horas 10 anos depois, que foi quando ficou mais, né? Aberto, assim. Mas vamos dizer que nesses 10 anos, até colocar a cara na TV, era muito difícil, até para dar uma aula numa escola. Você tinha que sentar na frente da diretora mulher ou do diretor, enfim, e explicar, olha, a gente não vai falar nenhuma bobagem, não é sacanagem, é uma educação sexual que vai favorecer o conhecimento e que esse jovem, quando chegar na idade de iniciação, faça isso com mais respeito ao próprio corpo, ao corpo da outra pessoa, com mais saúde, né? Métodos contraceptivos, enfim, métodos para evitar doenças e com mais prazer. Então, você tinha que dar uma aula ali para os adultos. Uma aula pré-aula. Uma aula pré-aula. Agora já foi ficando cada vez mais. E aí é interessante, né? Que às vezes a gente vai para o outro extremo, né? Deu uma Então, hoje a gente retrocedida, né? fala, né? A gente fala, mostra, né? Tá aí, né? Escancarado para tudo quanto é lado. Então aí a gente já agora começa a precisar dar uma filtrada, né? Peraí, né? Tem idade para cada coisa. Então, por mais que meninos e meninas fiquem aí na internet olhando um monte de filme pornô, calma, né? Nem sempre esse conteúdo é mais adequado dependendo da idade, por mais que isso vaze. Então, espera um pouquinho. Você pode começar bonitinho ali, né? Com calma. Você não vai ter aquele pênis enorme, você não vai ejacular lá longe, você não vai fazer igual o filme pornô. Calma, menino, calma, menina. Você não, né? Começa devagar. Você pode começar com alguém do mesmo sexo, você pode experimentar, mas pode ser tudo tranquilo, com claridade, não precisa ser submundo, né? Então, você começa agora, o trabalho dos educadores é muito isso, né? Fazer um filtro, nem lá repressão total e nem posso tudo com qualquer idade, a todo momento, e nem em qualquer idade, né? A gente adulto, né? A gente não adianta a gente querer fazer o que a gente tá falando isso aqui, né? Fazer o que a gente não quer. Ou, sei lá, você tá ali com a sua mulher grávida, você não tá afim de transar, você vai se obrigar a transar, não vai ter jeito, né? Você não vai curtir. Mas isso que você tá falando é interessante, porque da maneira que a gente mesmo tava conversando aqui sobre o homem, que é o garanhão, que não brocha, não sei o quê, existe, assim, cara, eu acho que, pessoalmente, pelo menos, eu acho que eu já entendi isso e venci essa etapa. Mas já passei pelo momento de, pô, não tô afim, mas eu sou homem. Isso, então, claro. vem cá, tá ligado? Então, porra, eu acho que, pô, toda essa ideia de que a mulher santinha e o garanhão é contraproducente pra todo mundo. Pro Com homem certeza. é contraproducente também. Porque, assim, ele precisa entender... Nós homens precisamos entender que, cara, é ok você não tá afim aquele dia ali, né? E, pô, e se você tá com alguém que você confia e que, pô, como é o meu caso, já tô com a Mariana, a gente começou a namorar em 2004. Então a gente tá junto há muito tempo, a gente casou em 2011. Então, pô, cara, um fala pro outro com tranquilidade. Pô, não tô afim não. E, pô, beleza. Eu já falei, pô, não tô afim não. Claro. E se a gente vê isso que você está falando, na galera gay, por exemplo, né? Então, a cobrança masculina em 2 homens também, né? Então, a pessoa pensa, um casal gay tem que transar o tempo todo de 2 homens, né? Ou um casal de 2 mulheres não tem que transar nunca. Que absurdo, gente. A pessoa é casal como qualquer outro casal, ou o gênero que for, né? Trans, blá, blá, né? Vai transar a hora que quiser e não pode ter essa cobrança, nem dentro do casal, nem, né? Se a gente for pensar, ninguém tem nada a ver com a vida de cada casal, né? Mas cada um consigo mesmo e com a pessoa que está ao lado, se tiver uma cobrança e se chegar na cama com esses mitos, né? Pô, eu sou homem e eu tenho que transar toda hora, seja no relacionamento hétero, bi, gay ou o que for, né? Não
vai rolar. E se a pessoa que tá ao lado começar a cobrar isso do cara, também não é legal. 2 mulheres também, né? Ah, eu sou mulher, eu não posso ter desejo nunca. Ou eu não tenho desejo nunca. Não. Ou, né? A mulher pode ter muito desejo, mas também pode ser que não tenha. Então vai depender. O que a gente tem que levar em conta é que vai depender do ser humano único, né? Seja homem, seja mulher trans, homem trans, né? Seja qualquer pessoa, o gênero que for, né? O jeito que a gente se, né? Gênero como identidade, né? O jeito que a gente se apresenta para o mundo, independentemente de como a gente é e independentemente de por quem a gente sente desejo. Se é por vários sexos, né? Que é o pansexual, né? Vários sexos, gêneros, ou bissexual, ou heterossexual. Não importa, né? Por quem você sente desejo. Eu sonho com uma sociedade que isso aí nem é uma questão. Então, acho que um dia não vai... Pode demorar quem muito, sabe, mas né? um dia não vai ser. Se a gente olha para os jovens, né? Eles estão tão mais, assim, para a galerinha mais novinha, né? De adolescente para baixo, eles estão ensinam tanto pra gente, né? Eles ensinam muito a questão da diversidade, o quanto são mais abertos do que talvez nossos avós, bisavós, né? Começam Foram coisas obrigados a ter pequenas, papéis. né?